Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar sobre um assunto que está aí no momento, né? A alta do preço do arroz no Brasil. E aí eu vim dar aqui um pouco de, não sei, um parecer, dicas a respeito do que fazer. E agora, a dieta, como é que fica? Este é um problema, como contornar? Então vamos bater um papo sobre isso. Antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. Se você ainda não faz parte do canal, faça parte. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois de se inscrever, ao lado tem um sino. Clica no sininho, ativa a opção todas, porque só assim você passará a receber avisos, notificações, toda vez que eu lançar um novo conteúdo por aqui. Eu vou contar para vocês o seguinte. Eu comecei a ver memes na internet, notícias, a alta do arroz, o preço do arroz subiu. E confesso a vocês que desde que isso tudo começou, né, eu ainda não fui a um mercado, né, então eu não cheguei a ver nas prateleiras a realidade de como é que isso está, esse aumento aí. Então eu não vi algo prático ainda nesse sentido. Antes de gravar esse vídeo, eu vi em um site e outro o preço do arroz. E confesso que os preços que eu vi nessa pequena busca que eu fiz, tá? Eu fui só em 2 sites, foram preços comuns. Não tinha nem perto o preço do que eu tinha visto aí em memes. Então não sei se esses memes que eu vi foram preços que as pessoas colocaram para poder justamente colocar um preço absurdo, né, para poder fazer uma ironia, enfim, uma sátira com a situação, ou se eram preços verdadeiros, porque os que eu vi eram preços comuns. Tipo assim, né, arroz integral, 1 quilo, custando R$ 5, R$ 7. Nada muito fora do que já era antes dessas notícias de que o arroz aumentou de preço começarem a acontecer. Entendem? Então eu quero que você me diga, inclusive, né, na sua realidade, na sua cidade, enfim, onde você mora, se você sentiu já, percebeu esse aumento de preço, se sim, ou se não, comente. Mas se sim, comente o quanto que era o preço do arroz, 1 quilo, enfim, antes dessas notícias começarem a acontecer. E o quanto é que está agora, para que a gente tenha aí, né, exemplos reais para saber, né, olha, realmente aumentou e o quanto que aumentou, ok? Mas, ok, o que fazer? Porque as pessoas, eu percebo que elas às vezes focam muito, né, em relação a essa questão da dieta no problema. Nossa, o arroz aumentou de preço, se ele aumentou de preço já era. Temos algumas situações. Se uma pessoa tem dinheiro, não vai ter nenhum problema de comprar um item que aumentou de preço, independente de quantos por cento aumentou de preço, independente se saiu de R$ 1 para 5, de R$ 5 para 50, a pessoa tem dinheiro e vai comprar mesmo assim, então beleza. Se você não tem nenhuma contraindicação ao arroz, você tem dinheiro para comprar e quer comprar, beleza, essa pessoa talvez não vá sentir nenhum problema quanto a essa situação. Mas aquela pessoa que de repente vai sentir no bolso se comprar o arroz, eu acho que a gente tem que conversar aqui para a gente tentar ver a solução ou pensar o lado bom dessa situação, que obviamente a gente espera que seja algo momentâneo, né? Nenhum alimento, quando sobe de preço, ele fica assim para sempre. Geralmente tem, né? Ah, não teve aí uma época que o tomate subiu de preço, né? Que também teve isso, também dos memes do tomate. Ou depois o preço voltou ao normal do tomate. Então, se está subindo agora o arroz, se é que subiu, né? Enfim, obviamente que deve ter subido, porque senão não teriam as notícias aí. Mas eu não sei se subiu no país inteiro, né? Como eu falei. Porque eu fiz uma pesquisa num site, por exemplo, que ele é daqui da minha cidade e o preço estava comum, como eu já tinha mencionado. Mas considerando que aumentou, o que a gente tem que levar em consideração? Olha só um exemplo aí que eu vou dar. Imagine aí uma pessoa que quer emagrecer. O arroz, ele é um cereal, ele é fonte de amido, é fonte de carboidrato, é uma opção sim que pode ser saudável. Obviamente, existem tipos e tipos de arroz. Desde um arroz que é mais processado e menos saudável, menos nutritivo, até um arroz que é mais íntegro, mais integral, mais nutritivo, mais saudável. Então, não dá para a gente já generalizar que arroz é tudo a mesma coisa, porque existem tipos de arroz. Então, a depender do tipo que você selecione, poxa, pode ser uma opção saudável e pode fazer parte sim de uma dieta saudável. Agora, vamos supor que a pessoa queira emagrecer e
ela tem dificuldade de controlar a quantidade. Aí quando vai colocar o arroz, coloca aos montes. Então pense pelo lado positivo. Se você não vai comprar o arroz porque ele aumentou, olha que bacana, você pode se beneficiar de uma redução do consumo de carboidratos, uma redução do consumo calórico de repente no seu almoço. E aí, de repente, também um outro exemplo é uma pessoa que está tendo problemas de controle de glicemia. Ainda não é uma pessoa diabética, mas está caminhando para ser, vamos supor. Então você pode se beneficiar com isso de um não consumo do arroz por esse momento para reduzir esse consumo desse amido, principalmente se você consumia, né, o arroz que não é o integral e aí, portanto, né, é um arroz menos saudável. Então chegou a oportunidade de você, por conta do preço, porque vai pesar no seu bolso, de você não comprar o arroz, porque vai pesar no seu bolso. Então você pensa pelo lado positivo: olha, já que eu não vou comprar, pelo menos que bom que não vou ter o arroz, então eu não vou ficar sofrendo para controlar a quantidade do arroz, entendeu? Então pense pelo lado positivo, do impacto que você pode ter, positivo. Obviamente, vamos supor que você é uma pessoa saudável, que você consumia o arroz mais saudável, mais integral, e você não tem nenhum problema de controle de glicemia, você não quer emagrecer, então sim, no seu caso vai fazer falta o arroz. Ou seja, o arroz não estava te fazendo nenhum problema de saúde, só benefícios de repente, então realmente para você vai fazer falta mesmo. Mas como vai pesar no bolso, você não vai comprar. Então o que fazer sem o arroz? Olha, tente pensar na possibilidade de que, como eu falei, como ele é fonte de carboidrato, você pode substituir por outras fontes em carboidratos. Por exemplo, que fique bem claro, tá? Nenhum alimento substitui completamente o outro completamente. Porque assim, você até pode substituir, né? Uma determinada porção de arroz, que tem, sei lá, 30 gramas de carboidrato, você pode substituir por algum outro alimento, fonte de carboidrato, e você substituir por 30 gramas de carboidrato também. Ou seja, olha, nessa quantidade de arroz tinha 30 gramas de carboidrato, e nessa quantidade de, sei lá, de cuscuz, você tem 30 gramas de carboidrato. Então você substituiu um alimento por outro, mas continuam sendo 30 gramas de carboidrato por 30 gramas de carboidrato. Então você consegue fazer uma substituição nesse sentido, sim, mas os alimentos, eles têm outros elementos, né? Então, por exemplo, o arroz, ele não tem só carboidrato, ele tem vitaminas, tem minerais. Então, quando você substitui por outro alimento, ainda que você substitua pela mesma quantidade de carboidrato, você não vai substituir igualitariamente todos os nutrientes. Sempre vai ter uma diferença no teor de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, então você não consegue substituir por completo. Mas pensando no carboidrato, você consegue substituir o carboidrato do arroz por outros carboidratos. Por exemplo, a beterraba, você pode fazer uma cenoura cozida, uma batata inglesa cozida, a abóbora, dá para ser feito o purê de abóbora. E se você, por exemplo, não gosta do leite de vaca ou não quer consumir, ou ainda quer economizar também, você pode, né? É possível fazer purê de abóbora sem leite, tá? Então, é isso. Você consegue colocar no seu prato carboidrato. Carboidrato de boa qualidade, natural. Não estou falando de tranqueira, né? Não estou falando de açúcar, de doces. Estou falando de alimentos, né? De verdade, que vêm da terra, que são naturais. Então você consegue substituir por outras opções. Fontes em carboidratos também. E de repente é uma oportunidade de você consumir outras opções. De repente você era aquela pessoa que consumia arroz todo dia, todo dia, todo dia, e talvez agora seja uma oportunidade de você dar um descanso e consumir outras coisas. Até mesmo abrir o seu paladar para outras coisas que você não tinha tanto tempo pela rotina, né? Era sempre a mesma coisa que você comia. Então, sabe assim, eu tô dando vários gatilhos assim de chance de você pensar na solução ou em algum ponto positivo disso tudo. O que mais que eu posso falar? Acho que é isso, né? Eu falei um pouco de alguns exemplos e comente aqui embaixo se você gostou do que eu trouxe, se você quiser trazer uma visão sua a respeito disso tudo. Deixe o seu joinha se você ainda não havia deixado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí que possam se interessar com essas informações. E é isso. Lembrando que, tá, quando eu falei que você pode consumir uma batata inglesa e não sei o que, não sei o que, é importante que fique claro que o nutricionista,
é fundamental. Porque, como eu falei, a depender do caso, se uma pessoa que tem um controle de glicemia prejudicado, não dá pra você tirar o arroz e colocar uma batata inglesa e se entupir de batata, não, né? Então, cada caso é um caso, consulte um profissional para que você tenha realmente orientações personalizadas. Outra coisa que eu lembrei aqui, antes de finalizar o vídeo, é que às vezes, né, as pessoas consomem muito feijão, arroz, macarrão, farinha, farofa, enfim. E tem gente que, pra dar uma maneirada, né, consome, sei lá, eu consumo feijão e arroz, então não vou consumir macarrão. E aí agora que o arroz está caro, a pessoa pode pensar, no lugar do arroz eu vou colocar o macarrão. É possível? É. Mas vamos lembrar que, para alguns públicos, tá? O arroz, ele não tem glúten. Se você substituir pelo macarrão, o macarrão ele tem glúten. Tá? O macarrão tradicional, né? A base da farinha de trigo, enfim, né? Tem glúten, então cuidado com as substituições. Não é porque você está substituindo o arroz por outro carboidrato que é uma substituição bacana. A depender do caso, se a pessoa se a pessoa for potencialmente prejudicada pelo glúten, com certeza substituir o arroz pelo macarrão não vai ser bom. Então consegue compreender que não é tão simples assim substituir um carboidrato do arroz por outro carboidrato qualquer? Não é bem assim. E aí volto àquilo que eu acabei de falar, né? Consulte o seu ou a sua nutricionista e se inscreva neste canal se você ainda não tinha feito isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.